Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom galera, no vídeo de hoje eu falarei sobre um espinossaurídeo que viveu aqui no Nordeste brasileiro. O seu nome era Irritator ou Irritator. Bom, mas deixa de enrolação e vamos logo pro vídeo. Galera, vamos lá. Os únicos fósseis do Irritator foram encontrados no membro Romualdo, que é parte da Formação de Santana, que é por sua vez localizada na Bacia do Araripe, no estado do Ceará. A única parte do corpo do animal encontrada foi um crânio parcial mal preservado, que foi coletado por vendedores de fósseis e por isso a data exata da coleta é incerta. O local do achado era igualmente desconhecido, mas depois de análise puderam encontrar o local pelo menos aproximado. Estes mesmos contrabandistas, infelizmente, alteraram o fóssil, que consiste num crânio que inteiro teria 60 centímetros de comprimento aproximadamente, mas o exemplar não estava inteiro, e sendo a medida baseada em material incompleto, podem surgir futuramente alterações de valores. Na verdade, se olharmos no artigo original de 1996, a estimativa era de 84 centímetros, levando-se em consideração o crânio não preparado. Ao limpá-lo e restaurá-lo devidamente, notou-se que seria menor, com base nas proporções do crânio do Baryonyx, o que foi relatado em um artigo de 2002. De qualquer forma, este seria o crânio de espinossaurídeo mais completo já descoberto até o momento. Essas alterações foram prejudiciais para a descrição do espécime, deixando os paleontólogos profissionais frustrados pela dificuldade do trabalho de identificação e os dando ao mesmo tempo uma ideia para nomear o novo dinossauro. Ocorreu da seguinte maneira: os traficantes de fósseis encontraram o material do crânio incompleto, com a maior porção ser da parte traseira da cabeça, e reconstruíram partes do fóssil, com material da própria matriz, que é a rocha onde o fóssil foi encontrado, e materiais sintéticos, deixando-o mais bonito para vender, alcançando assim um melhor valor. O crânio, então, foi vendido a paleontólogos europeus, provavelmente sem que os compradores em questão analisassem o material antes da compra, e por isso estes não ficaram sabendo da reconstrução de algumas partes e só notaram a parte modificada depois de comprar o material. A descoberta ocorreu quando usaram um scanner para analisar o crânio e perceberam que este havia sido alterado. Assim mesmo, continuaram a estudá-lo, mas primeiro precisavam definir e entender o que era o fóssil real e o que foi montado. A descoberta de que o fóssil era parcialmente alterado e o trabalho da separação foi tão difícil que eles ficaram irritados com o problema e no fim da história resolveram nomear o animal como Irritator ou Irritator Challenger, sendo que o primeiro nome significa irritante, aparentemente derivado da língua inglesa, e o segundo é uma homenagem a um personagem chamado Professor Challenger, do livro O Mundo Perdido. A primeira descrição do animal só foi publicada em 1996. Inicialmente, esses pesquisadores haviam confundido o material, imaginando tratar-se de um Maniraptor, que é um grupo de terópodes mais modernos, como os raptores emplumados do Cretáceo. No entanto, no mesmo ano, Alexander Kellner, um paleontólogo brasileiro, estava trabalhando com um colega num artigo sobre o crânio parcial de um espinossaurídeo proveniente também do membro Romualdo, da Formação de Santana, o qual viria a ser denominado Angaturama limai. O artigo sobre o Irritator foi publicado apenas algumas semanas antes de Kellner e Campos publicarem um estudo sobre o Angaturama. Assim, ao ver as fotos do material estudado na Europa, Kellner afirmou que seriam restos de um espinossaurídeo,
o que foi confirmado posteriormente e atualmente é aceito pela maioria da comunidade científica. Pesquisadores conseguiram saber de que localidade vinha o fóssil a partir da matriz do fóssil, que nada mais é do que o pedaço de rocha onde ele estava encravado. E analisando as características litológicas da rocha, foi possível perceber detalhes compatíveis com as rochas do Cretáceo da Formação de Santana, gerando-se novas análises com base em microfósseis. Esses tipos de fósseis são formados por animais muito pequenos, ou plantas, ou bactérias minúsculas. Nas rochas de Santana, há muita ocorrência de um tipo de crustáceo microscópico. E na matriz do fóssil do Irritator, também haviam esses minúsculos crustáceos, além de escamas de peixes, o que corroborou a ideia de que a matriz do fóssil do Irritator era da Formação Santana. Sabendo isto, definiram de que país o fóssil veio, de que período e de que formação, mas ainda faltava descobrir o local exato da extração. Então, um dos pesquisadores mostrou uma foto do fóssil aos traficantes de fósseis da região, dos quais um lembrou do material e indicou um local perto da vila de Buxexé, na área de Santana do Cariri, parte da Chapada do Araripe, a cerca de 650 metros de altitude. As rochas do local ainda estavam expostas, indicando boas chances de ser a origem do crânio, embora não se possa ter certeza. A camada data do Cretáceo inferior, idades Aptiana e Albiana, e a consistência e cores da rocha batem com a matriz do crânio. Estima-se que o crânio venha de camadas de 110 milhões de anos de idade, ou seja, que foram formadas quando a América do Sul e a África estavam ligadas em um ponto no nordeste do Brasil. Aquele lugar apresentava lagunas de água doce ou salobra, e sabe-se disso porque as rochas apresentavam características deste tipo de formação, incluindo inúmeros fósseis de insetos encontrados ali, mostrando que havia fontes de água doce das quais necessitavam os insetos para botar suas larvas. Mas também foi encontrado o Santanacheles, que é uma tartaruga adaptada a ambientes marinhos, o que nos faz deduzir que haviam lagos ou praias de água salobra ou salgada. Uma teoria é que o sítio era uma lagoa de água salobra, que era conectada ao mar e o clima era tropical, correspondendo ao clima atual no Brasil. O Irritator, ou Irritator, era um terópode espinosaurídeo que possuía o característico crânio com focinho alongado, já tradicionalmente associado a este grupo de dinossauros. Seu focinho comprido e fino era extremamente estreito, comprimido lateralmente e tinha uma organização homogênea de dentes cônicos e lisos, adaptados para pegar e agarrar, ao contrário dos dentes de outros terópodes de outros grupos, cuja borda é serrilhada e funciona como uma faca para cortar e arrancar pedaços de carne. Essas adaptações serviriam provavelmente para agarrar peixes em lagoas e rios rasos, e até mesmo na praia. Há uma possibilidade de que comia répteis voadores, pois um dente de um carnívoro do grupo dos espinosaurídeos foi encontrado em um fóssil de pterossauro. Acredita-se que o dente pertence a outro espinosaurídeo do Brasil, o Angaturama limai. Estes seres voadores habitaram o mundo todo durante a Era Mesozoica, e na região de Santana, no Cretáceo, eram particularmente numerosos, apresentando grande diversidade de espécies. Não há indício direto que o Irritator ou mesmo o Angaturama apresentasse a vela dorsal como o do espinossauro. Porém, diversos artistas gostam de dar sua interpretação do animal e mostram no cuvela. O Irritator tinha entre 6 e 7 metros de comprimento, sendo o menor espinosaurídeo conhecido. E uma curiosidade interessante é que ele já foi considerado sinônimo de outro gênero de espinosaurídeo, o Angaturama limai, pois seus restos curiosamente parecem completar o crânio de outro animal, indicando que ambas as peças seriam parte de um mesmo animal. Mas fósseis mais completos do Angaturama limai mostram que, embora sejam muito semelhantes, é muito possível que não fossem a mesma espécie. Bom, galera, hoje foi um vídeo falando sobre o Irritator. Diga aí nos comentários o que você achou sobre este dinossauro brasileiro nordestino. Bom, galera, eu queria que vocês deixassem o like, compartilhassem o vídeo e se inscrevessem no canal caso não sejam inscritos. Bom, galera, o vídeo fica por aqui e até mais. Tchau!